Olá pessoal, muito boa tarde, bem-vindos para essa live de hoje, que é sobre pesquisa de tendências, ou seja, como pesquisar tendências de moda, esse tema que é muito relevante e importante para todos nós profissionais de moda, né? Estar bem informado de tudo que acontece no mundo, das tendências de comportamento, consumo, moda, são fundamentais, né, para todos nós que trabalhamos com moda, seja na indústria, na confecção, né, no varejo. Esse é o fio condutor, né? É realmente um conhecimento precioso que nos permite, né, estar mais conectados com o nosso consumidor, enfim, ter o produto certo, na hora certa, não estar sempre atrasado ou atrás, né, das marcas, dos nossos concorrentes, fazendo sempre depois. Então, vou falar sobre todos esses aspectos e também vou trazer aqui aqueles principais pontos onde às vezes a gente peca na pesquisa, onde às vezes a gente está errando e não está percebendo, com base nas perguntas que eu recebi e que são dificuldades, e eu sei bem porque eu estou aí no mercado, na prática, né, já há muitos anos, e eu compreendo essas dificuldades, já passei por elas também, e a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, seja bem-vindo, eu sou a Fabi Ramos, aqui da Click Fashion, sou mentora, consultora de moda e já estou na área aí há bem mais de 20 anos, né? Trabalhando exatamente nisso, com pesquisa de tendências, planejamento e desenvolvimento de coleções. Então, né, desenvolvi aí uma carreira de sucesso na moda, comecei como assistente de estilo, estilista e até chegar à coordenação de criação de grandes marcas aí de grupos de moda, aonde eu pude, né, cada vez mais aprimorar na prática esse método de pesquisa e também de como fazer quando a gente tem uma equipe, como transmitir tudo isso, como criar um mood de tendências, como conectar tudo isso. Então, muito bem-vindos para essa live. Então, tem muito conteúdo hoje que eu vou trazer aqui para vocês. Também perguntas eu vou deixando para o final, vou respondê-las no final, ou enfim, tudo depende aí, às vezes eu estou dentro de um tema, eu já posso responder. Bibliografias, né? Vocês me perguntaram, vou trazer algumas que eu gosto particularmente, eu gosto muito desse livro, não sei se dá para ver, tem um pouquinho de luz, o The Tipping Point, o ponto de virada, então já tem traduzido para o português, é uma excelente bibliografia para você entender, né, como as coisas viram, né, como as tendências realmente aí acontecem. Também tem um outro que eu gosto bastante, o Observatório de Sinais do Dário Caldas, então, que vale a pena ler. E também o Cool Hunters, Caçadores de Tendências de Moda, da Marta Domingues Rieso. Então, são bibliografias que, para quem trabalha com pesquisa de tendências, vale a pena ler, para quem quiser aprofundar, enfim, né, todo esse universo, porque, gente, falar de como pesquisar tendências e falar de tendências também é muito amplo, é muito subjetivo, né? Então, são essas questões que a gente vai abordar aqui. E é entender, né, o Zeitgeist, que é esse termo que significa o espírito do tempo, né, compreender. Porque a moda, né, ela representa ali a sociedade, o momento que está vivendo. Quando a gente olha para as décadas, né, olha para a década de 60, 70, enfim, para os períodos históricos, a gente vê como tudo está conectado, né, os acontecimentos sociais, a moda, as mudanças. Então, a gente precisa pesquisar muito além, lógico, né, em si, da roupa, da silhueta, dos tecidos, mas a gente fala muito aqui de comportamento. Moda é comportamento. Então, bem-vindas todas aí para essa live, é um prazer ter vocês aqui. E vamos lá, né, gente? Então, o que a gente busca, né, quando a gente vai, ou a gente sai para uma pesquisa de tendências, ou a gente quer trabalhar uma coleção? Na verdade, assim, a gente está sempre, quem é profissional de moda sabe que precisa estar sempre antenado a tudo, né? É algo que não desliga nunca, né? A gente está
Em qualquer lugar você está prestando atenção nas pessoas, nas ruas, comportamento, cores, o olho está sempre antenado. Então a pesquisa ela é constante. Mas lógico que antes de você começar uma coleção ou antes de você pensar em fazer, né, compras, para você que é lojista também, que vai fazer compras para sua loja, você precisa dedicar um tempo a essa pesquisa. Primeiro, né, colocar isso na tua agenda, no teu cronograma. Então eu ouço aqui, né, até acho que eu recebi uma pergunta assim, não tenho tempo para pesquisa, não dá tempo. Entre uma coleção e outra é muito rápido, enfim. O que acontece? Eu sei que essa é uma realidade, né, de todos nós, tudo é muito rápido e a gente precisa criar uma organização, criar realmente um calendário, que eu já trouxe esse tema em algumas lives, falando em planejamento de coleção, falando em calendário, para que você faça realmente uma boa pesquisa, porque o que acontece? Um dos erros, né, muito frequentes é você começar os desenhos da tua coleção sem ter feito uma boa pesquisa, e fazer compras, né, fazer uma viagem para compras, para um showroom, enfim, para a sua loja, para a sua marca, e você não fez uma boa pesquisa. Então o que acontece? Traz muita insegurança, você acaba ali fazendo apostas, não fazendo as melhores apostas, às vezes fazendo apostas erradas, comprando mais de coisas que não, né, são aquelas peças que realmente vão fazer sentido para a tua marca, deixando de comprar outras. E para quem é o designer, o estilista, o que acontece quando você começa com pouca informação, que você não faz uma boa pesquisa? Você tem uma perda muito grande de peças no desenvolvimento da tua coleção, porque aí o que acontece? A hora que essa coleção começa a ficar pronta, e começa a ir para a arara, e você começa a provar, não tá, sabe? Quando você olha aquela coleção, não tá legal, às vezes essa coleção, né, não passa por uma boa aprovação, ela não se conecta, ela não tá coordenada, e aí é um desespero, né? Porque aí já tá muito tarde para ver isso, então há uma perda de tempo, né, da equipe, de repilotagem das peças, porque aí você vê que falta algumas coisas que você não fez, que determinada coordenação não ficou boa, você sai correndo atrás disso para resolver um problema lá na frente. Então o ideal sim é organizar para que você faça essa pesquisa, e agora eu vou trazer, né, esses pontos chaves, o que é importante. Então a gente, quando faz uma pesquisa, você tem que ter algumas coisas aí bem claras, né? Primeiro, o DNA da tua marca, a essência da tua marca. Então, ter isso muito claro primeiro, porque também outra questão que eu ouço muito aqui às vezes me perco em tudo que eu pesquisei e agora aposto no quê? Porque são muitas referências. Como eu faço? Então, você vai usar o teu feeling, lógico, e entender aí, trazer sempre para o DNA da sua marca. O que faz sentido para mim, nem todas as tendências fazem sentido, às vezes, para a marca. E aí a gente erra muito também. Às vezes você briga ali, luta em ter determinado produto na tua coleção, porque é tendência, porque a marca tal fez, e aí você lança, não vende nada, e você comprou uma briga, às vezes até comprou tecido, produziu, porque aquilo não faz sentido, né? Não é ali para o teu consumidor. Então, entender isso já é uma grande... enfim, você já sai lá muito na frente, né? E, gente, o que são realmente tendências? Então, tendência é um movimento, né? Uma força que vai imprimir uma orientação, né? Que vai acontecer, que está acontecendo, os movimentos que estão acontecendo, e que envolvem, né, o mercado, as pessoas, os clientes, os consumidores, enfim. E tudo está envolvido, né? Arte, música, moda, política, economia. Então, é importante ter essa cultura bem aprimorada, né? Então, entender todo esse contexto, né? Você criar esse repertório. Porque esse é uma das principais, né, gente, responsabilidades do profissional de moda, que é entender de comportamento,
enfim, como criar desejo, né? Como encantar a sua coleção, como você atingir, né? Surpreender, gerar desejo nesse seu cliente. Então é para tudo isso que a gente pesquisa e que a gente se aprofunda cada vez mais na marca, né? Para ter esse produto certo, da forma certa, não depois que todo mundo fez e aí você lança, porque aí o que acontece? Já existe um ciclo de vida, né, do produto, uma curva, né? Existe também uma lei de difusão das tendências e da inovação que começa lá com os inovadores, enfim, ela tem um auge e ela começa já aí a decair, a pulverizar. Aí quando todo mundo tem esse produto, ele tem uma competição muito maior de preços e você vai ter uma concorrência muito maior. Então é muito importante lançar na hora certa, né? Ter essa clareza do momento certo, de coerência, né, com a tua marca, com o teu histórico de vendas também, para fazer essas apostas. E isso você só vai ter se você estiver bem informado, tá? Então precisa se apostar nas pesquisas e nas tendências. Eu vou trazer os pontos que eu vou abordar aqui. Deixa eu falar de todos eles, depois a gente vai abrindo, né? Então, enfim, como eu falei antes, falar em pesquisa de tendência é subjetivo, né? É abrangente, mas enfim, quais essa base, né, de informações, como que a gente caminha aí para construir essas pesquisas e depois chegar aí no direcionamento para a coleção. Então, primeiro, né, entender o contexto em que vivemos. Depois eu vou abrir todos esses pontos. Coloquei aqui, pontuei 8 pontos. Entender o conceito em que vivemos, né, essa visão 360, cultura e comportamento, redes sociais, os influenciadores, os trendsetters, celebridades. Então, a gente tem que ter um olho para isso também. O street style, né, muito importante, o que está acontecendo nas ruas, né, comportamento, as marcas, as labels. Precisamos também acompanhar as semanas de moda que acontecem, né, pelo mundo. Também, item 7, as viagens de pesquisa, feiras, pesquisas tecnológicas. Hoje, né, a gente não, em função da pandemia, eu sei que a questão das viagens, né, estão, enfim, praticamente não podemos. E a gente está vendo essa mudança também no calendário, né? Que hoje ele está digital, as semanas de moda acontecendo digitais, as feiras de forma digital, mas por um lado também nos permite um acesso muito mais fácil. Por exemplo, agora a Premiere Vision, agora em fevereiro. Em outros tempos, você precisava viajar, né, para Paris, para acompanhar a feira, participar dela, enfim, todo também um custo, um deslocamento, e hoje você pode acompanhar de maneira online. Lógico que, né, gente, uma viagem de pesquisa há uma riqueza imensa, imensurável, porque você está vendo milhões de coisas. Quando você entra numa feira, eu já fui muitas vezes à Premiere Vision, você tem ali pessoas do mundo inteiro, né, pessoas da moda, diferentes estilos. Você vê desde a fiação, estamparia, tecelagem, enfim, tecidos, couro, aviamentos. Então é muita informação, você capta muita coisa, né? Porque o sentir também, o tocar, enfim, tem todas essas questões, mas digitalmente, como eu falei, nos permite você fazer da onde você está, né? As suas pesquisas, acessar esses conteúdos, acessar as palestras também, e ficar por dentro e ficar bem informado, né, de todas essas questões que estão acontecendo no mundo. E o número 8, depois eu vou falar um pouquinho sobre as plataformas de tendências, os birôs de estilo. Tá? Então esses são aí os principais pontos que eu vou trazer para essa live. E entender também o seguinte, que também veio questão aqui de pergunta. Eu estou sempre atrasado. Né? Como eu faço para acertar esse time? Então, às vezes, né, gente, a pesquisa está insuficiente. Como vocês viram quantos pontos eu coloquei aqui? 8 pontos. E uma coisa que acontece muito, né, eu vejo na prática, como eu atendo clientes, eu atendo mentorias também para profissionais e para empresas, às vezes
esse profissional que está à frente, né, do desenvolvimento da coleção ou de compras está muito conectado só à concorrência, ao que a concorrência fez ou o que às vezes a equipe comercial está pedindo, né? Ah, o cliente está pedindo isso, está pedindo aquilo, e você fica sempre... quando você faz isso e fica conectado só trabalhando só nesse movimento, você normalmente está sempre atrás mesmo, porque você está fazendo depois que os outros já fizeram, depois que o consumidor já viu e está pedindo, e ele entrou na tua loja ou olhou a tua coleção e não tinha aquela peça, então ele está pedindo. Então você perdeu de vender. Se você tivesse, você teria vendido, provavelmente o teu concorrente vendeu já esse produto, tá? Então é por quê? Porque a tua pesquisa está limitada, você está olhando com foco aí muito estreito, né? E pesquisa de tendências é amplo, é macro. Então a gente precisa ter essa visão 360 disso tudo, né? E abordar todas essas questões. Então vou falar dessa... Primeiro, o que é essa observação 360? Então é entender tudo o que está acontecendo no mundo. Então todos os movimentos, né? Socioculturais, econômicos, políticos, sanitários, né? Toda a questão, a gente viu o impacto do coronavírus, né? Desde o ano passado, como mudou toda a forma, né, da gente viver, da gente consumir moda, dos nossos interesses. Então a gente passou a comprar muito mais online, né? As marcas tiveram que se reposicionar totalmente, as lojas com portas fechadas, como vender. Então olha quantas mudanças que vieram só dessa questão, desse impacto, né? A gente viu um crescimento enorme, né, da busca por conforto, por praticidade. Essa é uma macro tendência, inclusive, que continua. Então, muitas marcas que estavam, né, numa linguagem, numa linha mais festa, enfim, tiveram também que se adaptar, né, que se reinventar, que criar novas linhas de produto. O próprio longwear, né, os pijamas, né, explodiu a venda, né? Porque as pessoas estão muito mais em casa, querem conforto, querem algo que não, né, que te permita estar em casa e fazer várias coisas, precisar atender alguém também. Então houve esse momento aí de reinvenção. Então você também precisa olhar para a tua marca, com todas essas mudanças que aconteceram, né? Como você está, né, se movimentando agora? Como que você está vendendo? O que mudou? O que você fez de diferente? Ou você ainda não fez, né? Porque a gente também viu, né, gente, que muitas marcas, infelizmente, fecharam as portas, elas não aguentaram. Infelizmente, né? E eu sinto muito também, né, se você, com a tua marca, com o teu negócio, está passando por dificuldades. Porque realmente não foi fácil. E assim, os desafios continuam para esse ano, né? Não foi somente lá no ano passado. Então, os desafios, eles continuam e a gente vai precisar, né, estar muito mais conectado, né? Uma comunicação mais afetiva, mais próxima do consumidor, porque ele está muito conectado a tudo e ele quer saber um pouco mais da tua marca. Ele não quer saber só do produto, ele quer saber da procedência, de quem fez, qual é o conceito, né? Aí entram questões sustentáveis, envolvem, né, as questões também inclusivas, comportamento, tudo isso, né, que sempre foi importante, agora está muito mais presente, né, muito mais, porque a gente está muito mais conectado, né, então virou aí o novo normal, né, a gente estar conectado, a gente comprar online ou a gente olhar no online, para comprar no físico, ou olhar às vezes no físico, mas comprar online, enfim, num novo movimento. Então isso é essa visão 360, entender tudo o que está acontecendo, um olhar, né, para música, arte, que está muito conectado, cinema, a gente vê aí como, né, a música, como o cinema influencia as tendências, as macro tendências, né, os criadores, as labels, como tem influência. Porque a gente começa a ver determinado filme, determinada época, e inconscientemente você passa a adotar ali um novo mood, né, montando ali novas conexões, e principalmente esses inovadores, eles captam essa informação e já começam, né, esses trendsetters a usar, e isso vai desencadeando aí todo um movimento, né, de tendências
que vai acontecendo, então por isso que é muito amplo e precisa de dedicação, né, para a gente entender todas essas informações. Vou falar também do slow fashion, que é a contramão, né, porque a gente tem isso também. Tem as marcas, né, autorais que seguem um pouco na contramão de tudo isso e do fast fashion. E a gente também está falando muito desse movimento mais slow, essa busca por qualidade, por longevidade do produto. Então a gente tem que entender todos esses conceitos, né? Para que a gente entender também o público, né? Qual é o teu público? É a geração X, Y, Z, tem muita diferença, né? Alfa, para quem você vende? Por isso que às vezes também acontece essa desconexão do produto com o público, né? Não há essa conexão e aí a venda, a compra, ela não vai acontecer. Então, gente, essa aposta, né? Eu vou trazer, eu acho que eu já vou comentar aqui com vocês, que eu vi aqui perguntas também, sobre a moda autoral, para que a gente entenda um pouquinho isso, porque é um conceito, né, importante que a gente precisa ressaltar e a gente vê muitos designers novos surgindo, muitas marcas novas surgindo, com um conceito muito único e que ele não segue, né, exatamente tendências, mas sim o que predomina ali é realmente esse conceito que a marca tem, que é muito mais forte do que exatamente uma determinada tendência X ou Y. Não que essas marcas não estejam conectadas com tudo que está acontecendo no mundo, ao contrário, né? Elas estão muito conectadas, mas elas vão ter uma preocupação muito maior ecológica, social, cultural, sustentável. Então todas essas questões, né, elas entram. Questão também do zero waste, que até eu tenho uma matéria lá no blog que fala, né, desse zero resíduo, né? Como a gente produzir e criar moda também com menos resíduo. Então, há muito mais conceitos envolvidos aí nesse posicionamento dessa marca, né? Então, valoriza a individualidade das pessoas, leva em conta esse impacto ambiental, um design único, original, originalidade. Então, a gente vê entrar esses conceitos, né? Que, enfim, desconstrução, o upcycling, reconstruir peças com base em reaproveitamento de outras que talvez poderiam até mesmo estar sendo descartadas. Então, esses novos conceitos fazem parte desse movimento slow, dessa moda autoral, que a gente tem que estar atento também e entender que isso é muito importante, que isso cria, que há espaço para todos, né? Isso é importante entender que há espaço para todos. Então a gente vê muitos designers, né, até mesmo pela pandemia, por tudo que aconteceu, muitos profissionais, né, demitidos, empresas fechadas, pessoas que às vezes, né, nem estavam na área da moda, estavam em outra área, mas sonharam a vida inteira em ter um negócio de moda e de repente a pandemia, né, foi esse chacoalhão, virou tudo aí de cabeça para baixo e foi a hora que muitos empreenderam, né? Eu mesmo tive alunas nas minhas turmas de mentoria que começaram a empreender, né? No ano passado, criaram suas marcas e procuraram conhecimento para começar, né, de uma maneira mais organizada, para ter resultados mais rápidos e já estão, né, colhendo frutos. E foi uma escolha, né, gente? Porque a capacitação, né, a organização do que você idealiza é fundamental para que as coisas realmente aconteçam e você não fique ali enrolado, às vezes, numa burocracia imensa que não sai do chão e que as coisas não acontecem e daqui a pouco você acaba desistindo porque você já gastou muito tempo, as coisas não fluíram. Então, o que acontece aí? Às vezes, com ajuda, você consegue ir muito mais rápido, né? Quando você soma conhecimentos com alguém que já passou por isso, né? Que tem essa vivência, essa experiência, vai agregar esse conhecimento e você vai muito mais rápido aí para fazer esse negócio virar, acontecer e te impulsionar também, né? Porque muitas vezes você tem as suas ideias, os seus sonhos, mas muitas vezes você mesmo acha que não é capaz, né? E você e muito capaz. Então, entender isso também.
tá? Então é importante isso para que a gente faça os negócios andarem e decolarem. Então esse é o conceito da moda autoral, que veio pergunta então relativo a isso também. Então ela vai abordar todos esses conceitos, tingimento ecológico, trabalhos artesanais, às vezes são peças únicas, né? A gente está falando de originalidade, né? Roupas, né, com seu significado, reconstruídas, desconstruídas, como eu falei, upcycle. Então são muitas marcas dentro desse novo conceito, dentro dessa nova proposta. Tá? Bom, vamos lá. Então, gente, vou para o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Estou cuidando do horário também nosso. Então, entender o conceito do que vivemos, eu já falei um pouco, né? Já expliquei para vocês esse ponto 1, que é essa pesquisa, esse entendimento macro, né, da sociedade, os hábitos de consumo, como se comunicar verdadeiramente aí com o seu consumidor. E assim, na prática, que também tive perguntas aqui, algumas dicas aí, como que a gente faz, né, para chegar nessas informações mais rápidas. Nesse sentido, eu gosto bastante do Google Notícias, eu até tenho aqui o app no meu celular, eu gosto bastante porque a informação é muito boa, a pesquisa ali é muito rápida, então é uma forma que eu tenho de me atualizar constantemente de forma rápida, mas tem muitos outros canais, né, gente? A própria CNN, né, os canais de notícia, revistas, Veja, a Folha de São Paulo, Estadão, enfim, tudo que traz informação do que está acontecendo, Pinterest, Instagram, né, todas as mídias sociais, revistas de moda, e muitas revistas de moda, pelo menos, né, pense em assinar uma Vogue ou, né, dependendo do teu segmento, qual revista tem mais conexão, para que você receba essa informação e esteja ali sempre abastecendo de conteúdo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloquei aqui é a cultura e comportamento bem aprimorado. Então a gente precisa realmente, porque assim, pela minha vivência também, trabalhando com profissionais da moda há tanto tempo, todas essas pessoas, elas gostam muito, né, de estar inteirado do que está acontecendo na música, na arte. Para quem pesquisa tendências, precisa ser curioso, tá, gente? A principal característica, então, ser curioso. E trabalhando, refinando, né, o seu olhar, refinando e se interessando, né, por todas essas questões culturais, exposições que estejam acontecendo, né, novos movimentos artísticos, como eu falei, os filmes novos, né, séries novas, e tá antenado a tudo isso, né? Eu sei que às vezes, né, a gente gostaria até de acompanhar muito mais, assistir muitas coisas, mas enfim, né, tá conectado com tudo isso e entender também desse comportamento do público, né, do teu público. E volto a falar, né, você precisa ter lá o branding, a persona bem definida, bem claro o conceito da marca, porque isso movimenta todo o resto, né? Então vai conectar tudo com base nisso. Então observar o street style, né, os influencers, os trendsetters, quais são esses nomes, né, lugares, né, gente, lugares bacanas, cafés, lugares interessantes, onde essas pessoas costumam ir, artistas, fashionistas, para você captar essas tendências e comportamento, né, porque isso influencia diretamente a moda. Então a gente vê agora, por exemplo, das fortes tendências, né, as referências da década de 70. Então a gente viu agora no último ano alguns filmes, né, a gente viu o Era Uma Vez em Hollywood, né, do Quentin Tarantino, então com toda a temática aí com Leonardo DiCaprio, do final da década de 60, início dos 70, então toda, né, a produção, tudo feito com roupas de época, produzido em vários brechós também de Los Angeles, com roupas temáticas da época.
Então isso é super legal, isso influencia totalmente a moda, né? A biografia, outro filme do Elton John, também da biografia, também com essas referências da mesma década. Então tudo isso, entre outras séries, né? A Mindhunter também, da Netflix. Então tudo isso vai, né, criando aí um mood e que influencia, né? Que tá nas passarelas, que foi influência para vários, né, vários estilistas, vários designers que apostaram nessas referências, não só dessa década, de outras, mas essa é uma década muito importante agora para nossa próxima temporada, né, de outono e inverno. Então está atento a tudo isso, porque vai influenciar, né, todas as exposições. Eu sei que agora a gente não está, né, como eu falei, viajando e, enfim, indo tanto a exposições e tudo mais, mas isso, quando se faz uma viagem de pesquisa, é muito importante você colocar nesse roteiro essas questões culturais, pesquisar antes o que vai estar acontecendo naquela cidade, exposições, né? Enfim, museus, enfim, tudo para que você possa colocar também, fazer esse roteiro, porque isso, né, emplaca, influencia diretamente nas próximas coleções. Eu lembro, em 2015 eu fiz um curso na Parsons em Nova York e no FIT tinha uma exposição da década de 60 e 70, naquele ano. Foi uma exposição incrível, maravilhosa, assim, de sonho, né, com as roupas dos designers, dos estilistas da época. E na sequência, o próximo Fashion Week que teve ali na sequência, totalmente as referências daquela exposição, em muitas marcas. Então aí você percebe, meu Deus, como isso realmente tem influência e faz todo sentido, né? E a gente precisa estar super atento a tudo isso que está acontecendo. Bom, outro ponto aqui importante a destacar agora, nessa sequência aí, nesses itens da pesquisa, o ponto 3, né? Eu coloquei aqui 8 pontos de pesquisa, então falei já de entender o comportamento em que vivemos, cultura bem aprimorada. Agora eu vou falar um pouquinho das redes sociais, influencers, trendsetters e celebridades. Então, como a gente olha para tudo isso, porque é fundamental também esse olhar e esse movimento de acompanhar tudo isso que está acontecendo. Então, enfim, principalmente, né, Instagram, Pinterest, Tumblr, que aí você vai ver muito street style, comportamento, enfim, realmente as ruas, as pessoas como elas são, e o que essas pessoas estão usando vai influenciar muitas outras, né? Porque existem influenciadores que têm milhões de seguidores, né? Então repercute muito, sim. Uma coisa que também me perguntam agora, devo atrelar minha marca a influencers, enfim, blogueiros? É muito relevante, sim, esse trabalho, é muito importante para as marcas, mas desde que tenham o perfil, o estilo da sua marca, do seu produto, que faça sentido, que seja, né, parte do estilo, né, de vida também daquele influencer, porque senão fica uma coisa muito artificial, né? Realmente ali não casa, né? Às vezes você não é só porque é famoso que eu posso atrelar ou não a minha marca, e vai depender aí do teu branding também, enfim, do teu posicionamento, da tua persona. Então esse olhar atento, né, aos digital influencers, aos editores de moda, aos artistas, que são pessoas, né, de mente mais aberta, conectadas, e eles, enfim, têm um estilo único, né? Muitas vezes não seguem tendência, mas a forma que eles montam, né, se apresentam o seu look, isso gera novos comportamentos, inspirações. Então a gente tem que estar sempre de olho, né, nesses perfis. Posso até colocar alguns perfis aqui, mas assim, não dá para falar, tá? Quem perguntou, qual que eu sigo, o que é relevante. Tudo depende, como eu falei, do propósito da tua marca. Então você vai ter que ir fazendo esse exercício e pesquisando, né? Aí, enfim, cada vez mais aprofundando e mapeando quem realmente aí é relevante para você seguir, para a tua marca, para que você
se conecte cada vez mais, né, com as referências, com as informações importantes e não fique, às vezes, olhando ou captando informações que não fazem sentido ali, que são peças que não é aquilo que vai vender, né, aquilo que vai trazer resultado para você. Então, ficar atento, né, a esse movimento também do slow fashion e toda essa questão de estilo de vida, enfim, toda esse... posso citar alguns nomes, né, enfim, alguns nomes de referência mundial, alguns brasileiros também, mas é aquilo, vai tudo de encontro, dependendo aí do que, falo de novo, posicionamento de marca, né, então... eu gosto bastante da Chiara Ferragni, que ela é uma italiana, né? Enfim, ela é uma influencer e também empresária, né? Tem sua marca. Na verdade, os influencers, os blogueiros lá do passado, a maior parte deles acabou lançando suas marcas, né? Vendo, né, que tinham esse poder, esse desejo também, lançaram suas marcas. Aí a Kim Kardashian, que também tem... são mais de 100 milhões de seguidores, né? É muita gente, né? A Kylie Jenner. Então, são vários nomes que a gente precisa estar conectado a tudo que está acontecendo. Outros nomes também, tudo depende, como eu falei, do mercado, mas Olivia Palermo, né? Uma referência na moda. A Meghan Markle, duquesa, né? A duquesa, também uma referência, né, em âmbito mundial, em todos os sentidos, né, de comportamento, questões sociais, também do estilo, do vestir. Taylor Swift, Selena Gomez, que são, né, tem milhões aí de seguidores. E aqui, trazendo para o Brasil, vou falar alguns nomes, mas pelo amor de Deus, é aberto, isso é muito mais amplo, né? Muitos são muitos, né? Eu sigo muitos, né? Muitos perfis e estou sempre de olho, há vários, mas enfim, como vocês me pedem, eu vou pontuar alguns, mas a gente pode pontuar a Bruna Marquezine, a Mariana Rui Barbosa, né, que inclusive ela lançou a marca Ginger, né, no ano passado, que tem toda uma questão sustentável, um movimento de slow fashion. Então também uma marca que começou no ano passado, o prestígio, né, desses influenciadores, e a marca já tem lá, né, enfim... Agora eu não sei quantos seguidores, mas acho que já mais de 100 mil, então num período muito rápido. Então a força, né, que realmente há nesse mercado e nessas celebridades. Aí Camila Coelho, Tássia Naves, Camila Coutinho, Constança Pascolato, Flúvia Lacerda, né, no plus size, entre muitas outras, Lala Noleto, enfim. São muitas referências e também a gente olhar para, não só, né, para referências na moda, mas também as questões, né, de ambientalistas, né, a gente olhar para esses influencers também na gastronomia, na música, em todos esses segmentos, porque eles são referência e eles influenciam também. Então, um perfil também que eu indico para vocês, que eu acho muito importante seguir, é o Fashion Revolution Brasil, que ele vai trazer todo esse movimento do mercado da moda, né? Então, da questão de sustentabilidade, rastreabilidade, quem fez minhas roupas. Então, ele fala muito de todo esse impacto, né, da moda, da cadeia têxtil. Então, a gente precisa também entender um pouco mais disso, entender nós como profissionais de moda, ou como marcas, como que a gente pode ser uma contribuição maior aí para que a gente faça uma moda, né, que também tem esse viés, né, que pense no planeta, em reduzir esse impacto ambiental. Então eu indico o Fashion Revolution. A gente tem a Greta, né, uma celebridade aí que impactou, né, uma jovem, com todas essas questões, né, sustentáveis, econômicas, Emma Watson, a Malala. Então tem muita história aí que a gente precisa ficar de olho em todas essas personalidades, tá, gente? Então eu estou no ponto 3, agora quero entrar, vou falar. Tenho mais alguns pontos aqui a falar, mas antes disso, antes que eu esqueça, eu já quero fazer um convite para vocês, que eu vou ter uma aula especial, tá? Porque
aqui vocês viram que eu já estou, né, tô sempre produzindo conteúdo, trazendo informações aí práticas para vocês que trabalham com moda, mas eu idealizei uma aula mais especial no dia 4 de fevereiro, porque o que acontece aqui pelo Instagram e pelo Facebook, que normalmente eu faço já com as duas, né, eu tô conectada aqui ao mesmo tempo, eu não consigo compartilhar minha tela, mostrar algumas referências. Hoje mesmo poderia mostrar N referências. Então essa vai ser uma aula ao vivo comigo, mas você precisa se inscrever, porque é uma aula onde você vai receber um link. Então você vai entrar para um ambiente para assistir essa aula comigo ao vivo, onde eu vou trazer conteúdos, vou compartilhar esse conteúdo. E qual que é... Deixa eu falar um pouquinho para vocês disso, antes de voltar lá para concluir as etapas da pesquisa. Então, vai ser agora no dia 4 de fevereiro, tá, gente? É uma quinta-feira, às 20 horas. Porém, o link para inscrição eu vou disponibilizar essa semana na bio para você se inscrever. Eu só estou convidando agora, falando para vocês ficarem ligados, eu vou colocar ali no Stories esse link, tudo certinho para vocês se inscreverem. Então, vai ser uma aula ao vivo e eu vou falar sobre planejamento de coleção mais a fundo com vocês e sobre montagem de mix de produto, como montar realmente um mix rentável, o que eu tenho que olhar para conseguir isso, para conseguir resultado, tá? Então é uma aula aí imperdível para vocês, então no dia 4 de fevereiro, mas eu vou trazer mais informações, tá? Eu só abri agora para falar disso, porque senão eu ia esquecer. Então tudo, né? Planejamento de coleção, como fazer a análise de números da sua coleção para ser mais assertivo, como conectar toda essa informação para você ter esse produto, esse mix de produto mais assertivo, né, que vai te gerar venda, mais rentabilidade, menos estoques. Então vou ter essa aula, então vocês já deixam aí marcado, já põe na agenda, dia 4 de fevereiro. Só que vai ter que se inscrever, mas eu vou mandar tudo isso para vocês, tá? Vocês vão receber aqui no perfil, então continuem atentos e ligados que eu vou colocar essa semana. E, gente, vamos lá, porque o tempo tá curto, né? Falta pouco tempo e eu tenho muitas coisas ainda aqui para falar. Quem tiver perguntas, quiser já trazer, podem falar, todos bem-vindos. Eu vi que tem uma galera que entrou agora também, bem-vindos. Muito bem-vindos para quem está assistindo. Essa live vai ficar no YouTube e também aqui no Instagram, no feed, vou colocar no IGTV para quem quiser depois ver do começo, né, que eu já estou aí na metade, né, do tema, da temática sobre pesquisa de tendências, tá? Eu recebi várias perguntas, agora eu não sei se eu concluo aqui ou se eu vou para as perguntas por causa do tempo. Vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte, vou continuar aqui, dar uma abordagem mais rápida para os últimos 4 itens, para que a gente consiga, porque daí eu respondo as perguntas aqui, tá? Para dar tempo, então eu vou tentar otimizar aqui o tempo. Vou falar agora do street style, então é fundamental, né? A gente não pode fazer uma pesquisa de tendências limitada ou voltada à passarela internacional, enfim, a gente tem que ter esse olho no mercado, no que está acontecendo e nas ruas, né? Nessas influências que vêm das ruas, do street style, né? Nessas pessoas que são hipsters, né? Que é esse termo para esses lançadores de tendência, aquelas pessoas, né? Cool, que você vê que são inovadoras e que você precisa prestar atenção. Então, em todos esses movimentos, né? Da moda esportiva, dessa alfaiataria casual, do estilo ligado ao skate, hip hop, enfim, esse mix de elementos, a questão dos brechós também, quando a gente vai fazer uma pesquisa ou uma viagem, né, também de pesquisa de tendências, você tem que colocar tudo isso, né, essa observação, né, em tudo que está acontecendo de novo, tanto lá nas labels, nas lojas, nas ruas, né, da moda, mas também nos brechós, andar, né, ali pelo mercado de pulgas que a gente chama, pelas feirinhas, e além, né, captar esses comportamentos. Então eu gosto muito de olhar
esse street style de simplesmente também sentar e ficar olhando mesmo as pessoas passarem, o comportamento, como elas estão. Então isso é fundamental. O Pinterest é muito bom para a gente olhar isso, né? Traz, especialmente agora que a gente está limitado aí com viagens, então a gente acompanhar isso e ficar atento, porque essas referências, né, da rua, né, muitas vezes e na maior parte das vezes são realmente aquilo que se confirma e que vai aí deflagrar, né, muitas tendências. Então ter esse olhar muito atento para o street style. Eu mesma, né, aqui em São Paulo, eu sempre que posso precisa dar uma circulada, né, gente, em vários locais, né? Não só em alguns shoppings ou Oscar Freire e Redondezas, mas também em tudo, né? Desde ali Vila Madalena, esses lugares mais cool, né? Em lugares mais bacana, diferentes, cafés, dá uma olhada também, Bom Retiro, Brás, ficar atento, porque ali você consegue ver o ciclo de vida do produto, né? Você consegue ver as marcas, né, as labels, os lançamentos, aquilo que está no início ali da curva, até aquilo que já está massificado, que já muitas vezes já popularizou, que às vezes está até na banca, pendurado lá na rua, lá no Brás, enfim. Então é importante a gente olhar, fazer todo esse olhar, né, para você ficar munido de informações e mais consciente também do que realmente é novo, né? E do que já está massificado, do que você vai precisar ter cuidado para não apostar e aquilo aí encalhar e não vender. E ter dificuldade. Então, por isso que a gente faz essa observação, né, dos cenários urbanos, esse olhar, né, para o cotidiano, enfim, para tudo que está acontecendo. E isso é muito importante. É um termômetro, né? É um termômetro o street style, que é realmente aquilo que é real, que está acontecendo, que é efervescente. Então, observar todos esses sinais. E aí, gente, falei do street style, ponto 4.5, né? As labels, as marcas. Então, é importante buscar, sim, a gente precisa saber, né? Buscar, olhar, né? Acompanhar o que as labels, as grandes marcas estão fazendo e olhar também para os nossos concorrentes, qual é esse movimento, né? E entender tudo isso para você também se posicionar. Como eu falei lá no início da live, não é só aqui que você deve olhar, senão você fica sempre correndo atrás daquilo que o mercado já fez e que também o seu concorrente já fez. Mas estar atento ao movimento dele, como que está, né, essa velocidade de lançamentos, preço, como ele se posiciona, é fundamental para que você se diferencie de tudo isso, para que você consiga criar algo muito mais original, mais autoral, tá? Então, prestar atenção em tudo isso. Então, você vai coletando todas essas informações, vai fazendo toda essa coleta para depois você chegar, né, no teu tema de coleção, no teu mood board, no que realmente você vai apostar, né, no teu feeling ali, no teu sentimento que você teve depois de todas essas pesquisas. Então, gente, esse olhar é fundamental, né? Porque, e essas marcas também que eu falei, elas também possuem grande influência. Então, quando a gente percebe, né? Quando a gente começa a olhar, a pesquisar, você começa a ver algumas coisas que se repetem. Você começa a identificar algumas cores, alguns looks, ou quando você faz também, acompanha as semanas de moda, você vai percebendo algumas similaridades, alguns shapes, algumas temáticas, e aquilo, né, são essas, né, realmente essas as tendências que você vai precisar captar e trazendo, né, todo esse olhar, essa coleta de informação na sua pesquisa. Então, número 6, semanas de moda. Então, muito importante, né, para tudo... Uma outra coisa também que me perguntaram, eu trabalho com muita antecedência, como que eu faço, como acertar? Então eu sei que tem marcas que trabalham com diferentes times, né? A gente tem gente que trabalha com atacado, que tem um time muito mais próximo, né? Aí do varejo do consumidor, enfim, o lojista, varejista, que ele é muito rápido também, o produto chega e já naquela semana tem esse movimento.
mas tem as marcas que trabalham com coleção, que vendem através de showroom, representação comercial, né? Principalmente as grandes marcas, então a antecipação de lançamento de coleção é grande e requer muito mais pesquisas, né? Muito mais antecipadas aí. Então, aí eu vou chegar lá, que é o último item, que são também as plataformas de tendência. Então, gente, é importante acompanhar todas essas semanas de moda, e elas estão acontecendo online, agora mesmo, né, os grandes centros da moda, Londres, Paris, Milão, Berlim, Nova York, anunciaram, né, as semanas de moda digital, que já né, no ano passado a gente já viu isso acontecer, digital, alguns híbridos, e agora de forma digital. Então a gente consegue acessar, né, esses desfiles por streaming, acompanhando, né? Vocês podem, posso dar uma dica aqui do FWO, que é o Fashion Week Online. Então lá você vai encontrar essas semanas de moda, London Fashion Week, Paris Fashion Week. Você consegue acessar esses conteúdos, São Paulo Fashion Week. Então você consegue acompanhar essas semanas de moda e fazendo também, né, a sua coleta aí de referências, de inspirações, fazendo a sua pesquisa. Outro ponto importante são as feiras, então, que também estão acontecendo digitalmente. Então, que eu falei antes também no início, a Premiere Vision acontece agora em fevereiro, está acontecendo de forma digital e ela é muito antecipada. Então, para quem trabalha com essa antecipação, então a Premiere Vision agora, que está acontecendo agora, que vai acontecer em fevereiro, ela já vai trazer o verão 22. Então, não é nem esse nosso próximo verão 21, mas é o outro verão. Então, você consegue já acessar cartela de cores, né, materiais, grafismos, estampas, tecidos. Então, se você precisa de informação com antecedência, você vai, né, tem que acompanhar todas essas feiras. A gente tem agora também a Inspira Mais aqui, né, no Brasil, que é agora na semana que vem, né, já Inspira Mais. Então, se você também não se inscreveu, vai lá e se inscreve para Inspira Mais, que ela vai falar de, acho que agora estou meio perdida da Inspira Mais, mas acho que é outono e inverno, tá? 21, 22. Ano passado eu participei da Inspira Mais, que foi em janeiro do ano passado, ainda não tinha, né, a pandemia, então foi maravilhoso, né? Todas, né, o movimento dela, o hall de tendências, a forma de expor, os fornecedores, as palestras importantíssimas, então vale a pena acompanhar online. E os desfiles que vão acontecer agora, eles são Fall Winter 21, 22, então não esse inverno, o próximo, tá? Então entender aí também o teu calendário e fazer esse acompanhamento, né, monitorando tudo isso que está acontecendo. Viagens de pesquisa, feiras, pesquisas tecnológicas. Então, gente, aqui o meu tempo já está muito curto aqui. Só de viagem de pesquisa teria muita coisa bacana para contar aí para você, de experiência, de como a gente fazer, né? Primeira coisa, sempre um bom roteiro. Você preparar um roteiro antes de viajar, isso pode ser até conteúdo para uma outra live. A gente precisa preparar isso, né? Porque senão você chega lá, o tempo é curto e não rende. Então você tem que estar com um roteiro mais ou menos aí guiado de onde você vai, incluindo isso que eu falei, né? As marcas de referência, as labels, né? As ruas da moda, os lugares interessantes, enfim, tudo, né? Arte, exposição. Circular, andar muito, 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 para você vivenciar tudo isso. E tudo isso é referência, né? Você vai fazendo essa coleta com fotos, com imagens, comprando revistas, enfim. E depois tem que organizar tudo isso. E para fechar, que não vai dar para mim detalhar agora aí daria para mim falar muito sobre viagem de pesquisa de tendências. Minha primeira viagem de pesquisa foi em 2003 para Paris. Desde lá, né, eu viajo todos os anos, menos agora, né, esse último ano. Então, tem muita coisa para contar, tá? E para fechar, a gente tem os birôs de tendência. Então, ou seja, as plataformas. Digamos, eu
estou sem tempo, eu não vou ter o tempo para fazer uma pesquisa realmente a fundo, ou eu quero uma informação, né, um pouco mais ampla. Então, como que eu faço? Então, a gente tem materiais de tendências, a gente tem birôs que trabalham, né, com antecipação, direcionados, tem revistas mais especializadas também, a gente tem o WGCN, que é muito conhecido, né, que principalmente as grandes marcas trabalham, que traz informação para aquelas marcas que precisam de mais antecedência. Então, entre vários outros, Promostil, Pecler, enfim. Então, que já trazem essas informações, palestras de tendência. Eu mesma trago isso aqui para vocês. Na semana passada foi a minha palestra de tendências de Fall Winter, né, 21-22, trouxe todas as informações aqui para vocês. Então, você precisa estar aí antenado com todo esse material. Os próprios, as empresas fornecedoras de tecido, matéria-prima, elas também têm os seus lançamentos de coleção, suas palestras de tendência, que vale a pena a gente participar para estar bem informado. Gente, o tempo está acabando, 3 minutos. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo aqui responder de perguntas agora, tá? Vou escolher aqui, peraí. Oh, meu Deus. Como organizar as pesquisas? Vamos lá. Essa era a última aqui. Tem 8 perguntas aqui. Como organizar as pesquisas? Então, gente, quando você faz uma pesquisa, você precisa organizar isso, porque senão você fica perdido, porque isso responde a outra pergunta aqui que fala que fica perdido e não sabe no que apostar. Então, você precisa agrupar isso. Então, primeiro por macro tendências. Quais são as macro tendências, né, de comportamento, de consumo? Então, organiza isso, né, as principais décadas de referência. Cores, cartela de cores, confirmação de cores, organiza isso. E aí vai para shapes. Quais os shapes, silhuetas confirmadas para as saias, para as calças, para as blusas, para os casacos, os looks que mais te chamaram a atenção, você vai montando aí por shape. E também materiais, tecidos que chamaram a atenção, né? Confirmação aí de tecidos, aviamentos, detalhes. Então você organiza isso, porque esse vai ser o ponto de partida para você ir montando o mood board. E com base em todas essas pesquisas, você vai definir o teu tema de criação e de coleção, que ele pode estar ligado a alguma tendência ou não, ele pode ser inspirado em algum movimento artístico, em algum artista, enfim, em alguma década, fazendo referência, né, a algum acontecimento, algum sentimento. É muito livre, né, a criação do tema. Então você vai partir aí do tema, né, e vai embasar tudo isso, e com base as cores, os shapes, aí você vai fazendo esse mood board, tá? Gente, então, olha, temos muito que falar ainda sobre esses temas, sobre como construir o mood board, tema de inspiração, que eu sei que são dúvidas também que perguntaram. Toda segunda-feira, às 21 horas, eu tenho live ao vivo aqui no perfil do Instagram. Então, à noite, né? Então, assista, me acompanhe. Você que é profissional de moda e quer acessar mais informação, então participa das minhas lives, vai ser um prazer recebê-los. E eu vou dar continuidade aí aos temas que eu não consegui ainda fechar hoje. Falei que eu ia trazer também as macro tendências, né? Então, vou abordar aí nas próximas lives para você. Então, continua aí conectado comigo. Muito obrigada, gratidão a vocês que participaram aqui nessa tarde, nesse horário, que eu disponibilizei também para entrar aqui com vocês, porque essa semana eu não pude fazer a live de segunda à noite, né? Que eu estava em viagem. Então, eu vim hoje para cumprir aqui meu compromisso com o tema da semana, que hoje foi sobre pesquisa de tendências. Obrigada. E que vocês, a partir de agora, consigam aí ampliar as suas pesquisas, né? Ampliar esse olhar para a moda e para o seu trabalho. Então, obrigada, gente. E até a próxima segunda, que eu vou esperar vocês.